Boa noite, seguidores do canal Brenda Santonioni. Tudo bem? Mais uma vez, já agradeço de antemão a presença de vocês aqui com a gente em mais uma live, em mais um encontro para discutir temas da atualidade, para discutir sobre saúde, sobre educação, para discutir sobre academia, sobre política, que é o que a gente vem fazendo nos últimos tempos. Vocês que estão nos vendo aqui no Facebook do canal Brenda Santonioni, lembre sempre que essa live vai ficar o tempo todo aqui, para quem puder e quiser ver com calma depois, ou compartilhar para outras pessoas. Também vai estar no YouTube do canal Brenda Santonioni, que é onde eu peço a vocês que se inscrevam lá no canal Brenda Santonioni do YouTube. Compartilhe, faça suas críticas, suas opiniões, dê suas opiniões, para que a gente continue melhorando esse canal, que é a Revista Eletrônica de Viçosa. E vocês sabem que todos os dias nós temos alguma novidade, alguma matéria para você nas nossas plataformas, que é o YouTube, o Facebook e o Instagram. A nossa live de hoje, Já começou. nós temos o apoio do Look Pet Shop, da Floricultura Bicuíba, da Marmoraria Carrara, e hoje uma novidade, a vidraçaria Mosaico, que fica ali na Avenida Joaquim Lopes de Faria, no 620, no Santo Antônio. Agradeço aos nossos patrocinadores, que eu volto a falar. A internet também é uma geradora de emprego, de renda, e vocês de Viçosa têm que prestigiar, ou precisa prestigiar nós, os criadores de conteúdo. Somos muitos, em diversos formatos e áreas. Lá no canal Brenda Santonioni, no Facebook, nós já estamos ao vivo, que é o que vocês estão vendo aí, e eu peço a vocês sempre que é para a gente poder compartilhar o vídeo, essa live, que vai chegando a outras pessoas, e a gente vai levando a informação direto da fonte. Hoje eu vou conversar com uma pessoa que eu tenho uma grande estima, considero um amigo, e eu acho que é um amigo de toda a cidade. Nós estamos sentindo essa falta dele de ver pessoalmente aqui, mas ele está nos representando muito, mas muito bem por onde ele vai, mundo afora, com sua excelência, com a sua capacidade de ouvir, de articular, de resolver questões principalmente ligadas à educação, já que ele é um professor, foi ex-reitor da nossa querida Universidade Federal de Viçosa, e teve cargos no MEC, né, no INEP, e agora está no IREGUI. E será que eu falei errado? Eu acho que eu falei, ele vai me corrigir agora, que é o Fórum de Especialistas em Rankings de Universidades aí mundo afora. Ele vai nos dar um panorama disso tudo, agora que ele já está conosco. Seja bem-vindo, professor Luiz Claus. Oi, Brenda, boa noite. Um prazer muito grande falar com você, revê-la. Você é realmente uma grande amiga, uma pessoa que eu admiro muito por toda a sua luta, por toda a sua história, né? Por toda, enfim, você representa muito aí para a nossa cidade e para o Brasil inteiro. Prazer também falar com os viçosenses do coração, cidade que eu amo tanto, cidade que a gente tem tantos amigos, né? Cidade que, na verdade, é quem eu devo tudo, né? E foi aí, na UFV, em Viçosa, que aprendi tantas coisas que eu espero poder estar fazendo adequadamente. E espero em breve, né? Lamentavelmente, com essa pandemia, não estamos podendo voltar aí, sempre ir aí, mas em breve isso vai passar, né, Brenda? Com certeza. Eu falei o nome errado do órgão que o senhor está hoje, né? Qual é? Não, você falou em português IREG, porque AIREG, né, em inglês eles falam o I como A, então é AIREG, mas escreve-se mesmo IREG, mas é AIREG, que é especialistas em rankings, isso aí que cuida desses rankings que a gente vê. O Viçosa sempre participa deles, também colocado nos rankings da UFV, então ele analisa esses rankings que são feitos no mundo afora, para ver o que as universidades estão fazendo de qualidade. Perfeito. Professor, voltando um pouquinho ao passado recente aí da política nacional, o senhor esteve lá no MEC, foi secretário de Educação Superior, secretário executivo, foi ministro interino por alguns meses, e foi considerado, inclusive em revista de circulação nacional,
como, entre aspas, essa palavra é minha, o poderoso do MEC. E o que nós evoluímos naquela época, na educação? Brenda, na realidade, eu costumava dizer, e é verdade, não é uma falsa modéstia, a gente que trabalha em educação, né, a gente deve agradecer muito a Deus por essa oportunidade, né, com as nossas deficiências, com as nossas falhas, mas a gente deve pensar até alguns planos, algum projeto e tentar fazer. E eu confesso que tentei fazer isso, né, no MEC, no INEP, a questão do Enem, que a gente tentou trabalhar muito para isso. Tenho muito orgulho de ter dado o parecer para a lei das cotas, que eu acreditava muito, né. A lei das cotas tem o meu parecer enquanto secretário de Educação, então procurei. Nunca fui realmente, eu confesso, claro que quando você está num ambiente como esse, tem as pessoas, né, tem vários tipos de interpretações, mas nunca me considerei o poderoso. Eu procurava chegar lá às 8 horas, sair 8 da noite, trabalhar muito em equipe, não fiz nada sozinho, trabalhamos em equipe, e eu acho que conseguimos construir coisas boas dentro de um projeto que a gente tinha, né? E o que a gente espera. Eu me recordo que de vez em quando me perguntavam, né? O Banco Central deve ser independente. Olha, o que eu acho que deveria ser independente é o Ministério da Educação, porque isso é tão importante para o país, né? A gente entende política de esquerda, de direita, isso é natural, as pessoas pensam diferente, é natural e salutar, né? Para isso tem a democracia, tem o voto, você acredita numa política X, você acredita numa política Y, isso é profundamente natural, as nossas divergências, nós temos que aprender a conversar sobre elas, a dialogar sobre elas. Eu tenho colegas que eu respeito muito, que estão no governo, que são pessoas competentes, tem pessoas que pensam diferentes, assim deve ser, senão nós vamos entrar como pessoas que estão só para o belicismo, né? Eu acho que não é isso, não é assim que se constrói uma sociedade. Então, a gente procurou fazer os nossos programas, e a gente acredita, né, que a gente acredita e continuamos acreditando, procurando dar uma contribuição para a educação brasileira, que é um desafio mesmo, né? É muito fácil criticar, mesmo quem está lá agora, é difícil, porque você imagina, nós estamos falando 2 milhões de professores importantes, falaram, sem eles não se faz educação, nos municípios, nos estados, estou falando de educação básica, né? Nós estamos falando de quase 200 mil escolas, né? Escola que às vezes os estudantes demoram um dia para chegar, escolas que têm dificuldades. Então, o Brasil ele tem características muito difíceis, né? Tem aquilo que é competência do município, aquilo que é competência do Estado, do governo federal. Então, essas articulações têm que ser feitas, o orçamento, demanda orçamento, porque, às vezes, o Brasil aplica quase 6%, agora caiu um pouco do PIB na educação. Realmente é um valor alto em termos de PIB. Mas quando você vai per capita por estudante, é baixo. Enfim, eu acho que o grande desafio que nós temos que resolver, aliás, se a gente olha a Europa antiga e a Ásia moderna, só se resolve com a educação. Não tem um avanço sustentável e sustentado que não seja pela educação. E quando eu falo avanço, eu não estou falando só econômico, porque nós não somos somente, né, uma máquina de consumo. Avanço econômico, social, ambiental, humano, isso quem nos dá é a educação. Sim, o senhor falou aí que o relatório, parecer final aí da questão das cotas que fez, ainda há uma corrente na sociedade que critica muito a questão das cotas, dizendo que é um privilégio, né, professor? Você encara essas críticas como o quê? Naturalmente, eu debati isso muito. Veja só, quando eu fui reitor em Viçosa, eu consegui colocar cota aí, foi difícil, a gente conversou muito, dialoguei no Conselho Universitário e tal. Eu queria colocar uma cota mais ampla, aí nós colocamos a cota para a escola pública. A gente, naquela época, conseguiu, se não me engano, foi em 2009, 2010. Quando eu vi para o governo federal, eu tenho muita convicção, Brenda, é o seguinte, e tinha naquele momento, ali o embate foi muito duro, ele chegou aí para o Supremo, tinha pessoas contra, e eu dialogava, porque eu entendia a preocupação dessas pessoas, né? Mas eu dizia, olha o seguinte, a medida afirmativa ela tem que ser passageira, né? Ela precisa existir, porque hoje não há dúvida, e olha só, eu falava isso no INEP e no próprio MEC, se você me falar o CEP de uma pessoa, eu vou te dizer qual a chance dela ir para uma universidade ou a chance dela não sair bem na vida, porque, lamentavelmente, as oportunidades não são iguais.
Então, não dá para se falar em mérito, em meritocracia, essas oportunidades não são iguais. Eu preciso corrigir algumas coisas, nós precisamos fazer correções, né? E eu me recordo que conversei muito com um grande jornalista da Folha de São Paulo, que era contra, eu passei os dados para ele, mostrei que as cotas eram justas, e depois ele se convenceu disso, porque as pessoas têm algum medo, isso é privilégio. Não, não é privilégio, porque os negros, e entre a classe mais pobre, os negros são ainda mais excluídos. É uma questão histórica nossa, os números estão aí, né? Se nós olharmos, quando você vai em uma festa, ou mesmo na universidade, você vai ver que quantos reitores negros a Universidade UFP já teve? Quantos professores negros nós temos? Né? Então, isso fica claro, é um histórico, tudo bem, nós temos que corrigir. Então, a cota, o que ela faz? Ela não passa ninguém na frente do outro, ela dá uma pontuação a mais para aquele que a gente sabe que socialmente necessita disso, que as oportunidades não foram iguais, mas ela não é tão discrepante. E o que a gente percebeu? Outro medo que as pessoas tinham, vai cair a qualidade, não caiu. Todos que foram aprovados por cota, os números mostram isso, eles têm rendimento igual ou superior àqueles que não tiveram cotas. E mais, para se fazer isso, para não prejudicar a classe média, nós dobramos as vagas nas universidades. Né? Então, você dobra as vagas, então você pode fazer as cotas. Então, a gente procurou fazer uma coisa muito bem programada, mas eu estou convicto que as cotas eram necessárias, ainda são necessárias, e nós temos que chegar ao momento, bom, agora nós vamos, né, essas medidas afirmativas não precisam mais existir. As pessoas dizem, olha, não, mas a cota não resolve, tem que investir em educação básica. Temos que fazer os dois, porque tem o pessoal que já chegou nesse momento e eles não conseguem. Outro exemplo que eu dava, eu falei isso inclusive nos debates no Congresso Nacional, por quantos médicos negros você foi atendido em sua vida? É difícil entrar numa escola de medicina, entendeu? E por quê? É porque o negro não tinha capacidade, não tinha competência? Não, não é isso. É porque, às vezes, as oportunidades foram muito diferentes. Então, eu tenho uma convicção muito grande sobre isso. Debati, entendo os argumentos contrários, e debati com muita tranquilidade esses argumentos, né? Alguns eu consegui convencer, outros não. Mas os números hoje estão nos mostrando que aquela foi uma medida acertada, né? Não aumentou o racismo no campus, não caiu qualidade, e a universidade passou a ter mais a cara do Brasil, né? Então, eu tenho muita convicção disso, e espero que a gente avance algum tempo, para chegar o momento, não precisamos mais. Tomara, a gente espera mesmo. Agora, professor, quando o senhor estava no MEC, o senhor sentia que os municípios, que são os responsáveis pela educação básica, tinham estrutura, ou como que eu posso falar? Para desenvolver a educação básica, tinha estrutura, dinheiro, ou a nossa divisão de tarefas aí no Pacto Federativo ainda é muito injusta com os municípios, que, como o senhor mesmo falou, o Brasil, cada quilômetro que você anda, você vê uma realidade muito diferente. O Brasil tem um mecanismo de distribuição de recursos, né? Um que foi criado no governo Fernando Henrique Cardoso, que é o Fundef, que foi muito importante, que passava recursos para a educação fundamental, né? E aí isso chegava muito nos municípios, e isso foi muito importante. Veja só, por isso que eu acho que na educação a gente não tem que fazer, claro que pode ter posições ideológicas distintas, mas você tem que entender as contribuições, né, ao longo do tempo, né? O governo Itamar, com o Murilo Ring e outros, quantas contribuições deram para as universidades? Você tem que entender esse processo, saber que é um processo difícil e procurar avançar. Mas teve o Fundef e depois foi transformado por nós em Fundeb, aí pegou a educação básica como um todo. Então, pegava do sexto ao nono, né, e depois pegava o ensino médio. E aí os recursos vão para os municípios de acordo com o número de estudantes matriculados, então isso é um incentivo para nós termos mais estudantes nas escolas, né? Então, o Brasil consegue fazer uma distribuição, não é suficiente, agora foi aprovado o novo Fundeb, que eu trabalhei bastante para que ele fosse aprovado, conversando com as pessoas, explicando o processo. A gente espera que ele seja implementado, ter mais recursos, inclusive complementando aquelas cidades, porque da forma que ele era, resumindo, era por estado, né? Então, mas em Minas Gerais nós sabemos que as Minas Gerais são muitas, né? Minas Gerais já dizia, né? Nós sabemos que as Minas Gerais são muitas. Então, nós temos municípios
dentro de Minas Gerais, que tem o IDH muito mais baixo do que a média do Estado. Isso está sendo corrigido agora com o novo Fundeb, então os recursos vão chegar mais adequadamente. E eu te digo, Brenda, que na maioria das vezes, pelo menos todos os prefeitos que eu recebi lá no MEC, eles tinham muito compromisso com a educação, sabe? Compromissados, entendendo a educação, procurando avançar. Nós temos uma dificuldade grande que nós temos que valorizar os professores no Brasil, mas não vamos avançar sem essa valorização dos professores, né? São desafios. Mas é isso, é esse desafio nosso. O município responsável pela educação fundamental, depois o Estado pela educação básica, mas eu espero, e aí a democracia, né? Eu acho que nós devemos muito cobrar dos nossos candidatos a proposta para a educação, para mim é a mais importante, claro que a saúde e tudo mais, mas a educação é estruturante, né? O que você pensa da educação, com o seu projeto de educação, como é que nós vamos avançar a educação, como é que você vê o orçamento para a educação. Esse é o caminho para que cada vez mais nós tenhamos prefeitos, né, comprometidos com isso. Perfeito. E aí, já entrando no campo da pandemia, professor, nós vamos ter, fato, de pós-pandemia, um legado, vou citar dois aqui legados que eu posso dizer positivo. O avanço tecnológico da ciência, e também a estrutura hospitalar da rede pública, que nós vamos ficar, espero que ela continue sendo usada, ou pelo menos estando à disposição das pessoas, né? Quer dizer, e você acha que a educação pós-pandemia vai receber algum legado da pandemia, por exemplo, essa tecnologia toda, você acha que vai ser deslocada para a educação também? Que hoje não chega ao canto. Eu acho que vai chegar, mas deixa eu fazer antes aquilo que nós temos que lastimar da pandemia, temos que estar preparados para isso. 1,5 bilhões de pessoas no mundo, jovens, ficaram sem estudar ali em março, abril, quando começou a pandemia do ano de 2020. Veja bem, 1,5 bilhões de pessoas, né? Aquelas escolas e aquelas universidades que tinham infraestrutura, que já tinham tecnologia incorporada e que tinham maior poder econômico, conseguiram avançar e aí, de novo, nós começamos a ver uma exclusão tecnológica. Quem foi mais afetado? Foi o mais pobre. Né? Quem foi mais afetado? Foi aquele que não tem condições, né? Então, nós começamos a perceber que nós precisamos pensar agora em outra inclusão. E aí vai na sua pergunta. A educação pós-pandemia não será a mesma. Não é que nós vamos todos virar online, nós vamos... Não, porque as estruturas... Eu tenho escrito muito, falado muito sobre isso em vários fóruns mundiais, em eventos online sobre isso. Olha só, você pega a estrutura de Harvard, de Princeton, de Cambridge, são estruturas presenciais. Pega a estrutura de Viçosa, você tem alojamentos, você tem o DCE, você tem o refeitório, você tem os locais de convivência. Então, todo o modelo de educação mundial é um modelo presencial. E, inclusive, nas instituições, nos países dos Estados Unidos, Europa, que dependem muito do estudante externo, cerca de mais de 100 mil estudantes chineses, indianos nos Estados Unidos. Na Universidade Norte-Americana, 18% dos estudantes são da China e pouco mais da Índia. Então, eles dependem desse recurso também para avançar. Então, vai voltar a presencialidade quando for, mas não será tudo presencial. Nós vamos usar a tecnologia, né, para nós fazermos palestras, atividades, aulas, tem mecanismos fantásticos sobre chamada as LMS, Learning Management System, ou as AVAs, Ambiente Virtual de Aprendizagem, que estão sendo usados mundo afora. Agora, a preocupação é essa que você falou, isso tem que chegar para todos. Né? Eu não posso ter uma escola de elite que tenha tecnologia e uma escola do município que não tenha. Os nossos estudantes mais pobres aqui no Brasil foram prejudicados, porque eles não puderam ter aulas, alguns tiveram que parar, não tinham condições, os professores desejavam, os diretores desejavam, mas não tinham condições. Né? Mesmo algumas universidades nossas pararam até tomar fôlego para começar, né?
e aí o estudante está em casa, mas ele não tem um Wi-Fi de qualidade, e ele não consegue assistir a aula. Então, cria agora uma nova exclusão que nós todos temos que trabalhar para que não ocorra, para que realmente, como você disse, a gente saia com tecnologia. Eu me lembro, quando vieram as máquinas de calcular, teve uma grande discussão nas universidades se devia usar essa tecnologia ou não, porque antes a engenharia era com regra de cálculo, veio para todo mundo, popularizou, todo mundo usa isso hoje, né? Então, essas tecnologias que estão sendo desenvolvidas e são importantes e a educação auxiliam bastante. Você veja hoje a telemedicina, né? Telemedicina, você tem tecnologias onde uma pessoa de um interior recebe, através da tecnologia, a orientação e faz, às vezes, até cirurgias complexas com auxílio de um outro que está em outro centro. Então, eu espero, Brenda, que avance bastante, mas nós vamos ter que ter essa atenção. Agora, lamentavelmente, muita gente perdeu já um ano de aprendizado, o tempo de aprendizado foi perdido. Muitos estudantes que estão se formando estão com dificuldade no mercado de trabalho, outros não conseguiram se formar, estão na educação superior. Então, nós vamos precisar trabalhar muito, muito, para que, de novo, a justiça social seja feita, para que isso que ocorreu seja um legado positivo, né? E não um dano sem retorno para essas pessoas. Quer dizer que a humanidade se recebe aí pós-pandemia, além da possibilidade de amadurecimento como ser humano, mas também com outras responsabilidades e outros desafios a enfrentar, professor, que a pandemia vai deixar. Mas um país como o nosso, que ainda não aderiu não sabe qual o sistema que vai aderir de internet, né, para como que é? G5, né, a geração 5 da internet. 5G. A gente ainda... eu queria uma visão mais política do senhor, agora me explicando o seguinte: por que a gente demora tanto em tomar as decisões que os outros países desenvolvidos já tomaram há muito tempo? A primeira característica do Brasil é dificuldade mesmo, né, Brenda? Porque nessas coisas primeiro você tem interesses econômicos, a gente espera que a maioria legítimos, pode ter alguns que não sejam tão legítimos assim, mas enfim, você tem interesses econômicos legítimos, tem que ser considerado. Você tem que olhar o interesse do país e, evidentemente, adquirir aquilo que é melhor para o país a um custo menor. Então, você tem que fazer uma série de análises, né, e são análises demoradas, e isso é bom que seja assim, porque tem mais controle, o Congresso Nacional participa, a sociedade, a imprensa discute, toma-se uma boa decisão. Mas realmente tem que decidir. E tem que decidir, eu acho que numa pandemia, ou em qualquer momento, eu tenho essa visão muito clara, e tem que ser assim, a sociedade tem que ser assim, nós temos que pensar em quem? Nos mais vulneráveis, né? A gente não pode pensar nos mais privilegiados, tem que pensar sempre, e deve ser assim que a gente vai crescer até para que se avance. Então, deve-se pensar numa tecnologia que atenda a todos, não é uma tecnologia que atenda somente uma classe que tem interesse. É preciso chegar no Nordeste, precisa chegar em todos os locais que as pessoas tenham acesso, né? A gente precisa ter essas atenções para tomar as decisões. Professor, o senhor falou aí de 1 bilhão, mais de 1 bilhão de estudantes ficaram sem aula naqueles primeiros momentos, né? Cada vez mais, né? O que atrasa um ano, talvez a gente chegue a 2, mas o que 1 ano sem educação efetiva, curricular, significa no sistema educacional? Olha, Brenda, representa muito, né? Você imagina, assim, há 2 anos atrás, nenhum de nós, se qualquer evento, eu participei de um evento em dezembro, depois outro em fevereiro, fora do Brasil, a gente estava discutindo na universidade. Se alguém falasse nos eventos, olha, o mundo inteiro vai parar a educação em março, abril, ninguém imagina isso, porque o prejuízo é tão grande, né? É impossível você quantificar, né? Porque primeiro 1 ano que você deixa de aprender, você ficou cognitivamente ausente daquela situação que você estava de desenvolvimento, depois você vai ter que retornar. Eu costumo falar que essa crise é dos 3 R's, a resposta, a reinvenção e o retorno. A resposta é que nós tivemos que dar à crise. Veio a crise, aí o que eu faço? Né? Eu vou fechar a escola, não vou fechar a escola. Aí a gente deu depois a reinvenção. Como é que eu faço? O ensino online não é igual ao ensino presencial, a pedagogia é diferente. E nós não entramos, porque tem o ensino online, eu trabalho com isso há muito tempo, e estudo isso muito, gosto disso, a educação à distância
ela é boa e é fundamental, mas ela é estruturada. Você tem que ter o material bem estruturado, você tem que ter as aulas bem definidas, tem que ter a presença do tutor, do preceptor, você tem que medir o engajamento do estudante, a avaliação é feita de outra forma. Porque numa aula presencial, você chega numa sala de 50 alunos, você sabe o engajamento, você conhece. O estudo à distância é diferente, tem toda uma pedagogia para isso. O que nós estamos fazendo agora é o ensino emergencial à distância, são emergências, você não está fazendo algo muito bem estruturado, a maioria das instituições. Então, e umas não, sequer estão fazendo isso, né? Perderam esse ano. Então, o desafio, tanto pessoal como para a sociedade, é imenso. Né? Você imagina se alguém chegar para qualquer pai, fora da pandemia, e falar, você vai deixar seu filho fora da escola um ano. Vai dizer, hipótese nenhuma, pai ou mãe, quem for, né? Qualquer responsável por uma criança. Ele não vai aceitar isso, porque ele sabe o prejuízo que é isso. Então, nós tivemos isso. Eu tenho um netinho de 5, uma netinha de 4, eles estão fora da escola. E a gente percebe que você tem que achar outras formas de fazer com que eles possam, né, a mesma socialização, o aprendizado. Então, isso tudo traz um prejuízo para a nossa sociedade que a gente vai ter que correr muito para nós repararmos. Tá, então o ensino híbrido não tem retorno, a nosso caminho é para ele mesmo, né? Com mais regras regras e equipamentos para as pessoas terem acesso, né? Tem um amigo meu que me falou há algum tempo, umas 2 semanas, ele falou assim, quando eu te conheci, a primeira palavra que você falou para mim foi ensino híbrido. Isso tem uns 10 anos. Porque eu tenho falado, Brenda, que hoje se chama ensino híbrido, presencial e tal. Eu digo o seguinte, é ensino em diferentes níveis de modalidade. Tá? O que é o ensino em diferentes níveis de modalidade? Tem uma disciplina ou tem uma matéria que eu preciso estar ali com a presença do professor. Tem outra que não. E para mim, quem tem que definir isso são os cursos e as próprias instituições. Olha, essa disciplina aqui vai ser usada essa metodologia. É como nós fazemos na nossa vida. Tem parte que nós somos presenciais, tem outra que nós somos online. Nós temos assim. E a vida é assim. Eu costumo recordar para as pessoas, olha só, porque o ensino presencial também foi uma metodologia criada. Não era assim a vida inteira. Isso foi criado, foi desenvolvido dessa forma. Você tem uma sala, o professor na frente, você conversa com todos, você tem um intervalo, uma aula de 50 minutos, você tem ali o pavilhão de aula, você tem os créditos, isso tudo foi criado, foi uma tecnologia que a gente esquece disso, mas foi uma tecnologia criada. Né? Eu brincava que a gente chamava de grade, a sua grade, essa grade significa prisão, né? Quer dizer, eu estou aprisionado naquilo ali. Olha só, Brenda, o mundo que nós estamos vivendo hoje, você é jovem, mas você vai se lembrar, alguns anos atrás, nós só assistíamos um filme que a TV decidia. Tinha ali aquela noite de domingo, de segunda, tinha um filme. Era aquele, ele te apresentava, você tinha que assistir. Depois apareceram as locadoras que você podia ir lá, pegar os vídeos, né? Se fosse fim de semana era bom, você pegava mais, podia devolver, tinha que devolver, rebobinar e tal. Veja só, foi uma evolução. Nós saímos, agora não, eu quero fazer eu quero ver o filme que eu quero ver, não quero ser que ela importa. Hoje nós temos as streams, né? E você vai lá e faz a sua lista. A Brenda tem uma lista, a Luiz Cláudio tem outra, o outro tem outra, cada um tem a sua lista. Por quê? Agora, nós queremos que uma escola, os 50 meninos assistam a mesma coisa, da mesma forma. Não funciona mais e não vai funcionar. Não tem como funcionar. Porque eu tenho, e sem imaginar, isso veio da Revolução Industrial, tá? A Revolução Industrial, o que acontecia quando veio as fábricas? Assim, você só tinha uma maneira de fazer a coisa, certo, errado, certo, errado. Então, ficava ali o operário, ele tinha que pôr a peça. Pôs no lugar certo, pôs certo, pôs certo, pôs errado. Certo, errado. A educação absorveu isso. Ou seja, você faz uma prova, é certo ou errado. Você tem diferentes formas de aprendizagem, você tem estudantes. Tá? E outra coisa, é o ano de nascimento que determina a turma que você entra e que você está. E as nossas características individuais. Tem pessoas, né, que têm uma capacidade mais matemática, tem letras, aquilo tal, que tem passos diferentes. E nós queremos que todos sigam o mesmo passo. Não funciona e não vai funcionar. A educação à distância, ela permite autonomia, ela permite você fazer o seu passo,
ela permite um ensino adaptativo, que é hoje uma das coisas mais modernas que tem, você vai fazendo isso, eu já passei, eu também, o outro ainda não passou, porque nós somos seres diferentes. Sim. A educação não pode querer que nós sejamos os mesmos da mesma forma, com o mesmo aprendizado. Então, eu acho que isso a pandemia vai nos ajudar um pouco, né, para a gente avançar nisso. Claro, trabalhando ainda com a educação face-to-face, ou on campus, ou a educação presencial, né? Mas eu acho que a gente avançar bem, agora veio para ficar. Nós vamos ter que saber como. E não é novidade, eu vou te falar uma coisa que poucas pessoas sabem. Na gripe espanhola, em 1918, né, a Califórnia usou ensino à distância. Sabe como? Por telefone. As escolas do que seria a nossa educação básica, algumas escolas utilizaram a educação por telefone, que as crianças ficaram em casa, os jovens ficaram em casa, e o professor, por telefone, dava as lições. E o telefone aí tinha o quê? Tinha pouco mais de 40 anos que já havia sido inventado. Então, o uso de tecnologia, a educação à distância já foi feita por carta. Alguns de vocês vão se lembrar do Instituto Universal Brasileiro, que era ensino à distância. Você fez curso lá, tinha o Instituto Universal Brasileiro, você fazia, ainda ganhava um bonezinho e tal. Então, veja só, a educação à distância existia por carta, existia por fita, cursos de inglês, com certeza alguém já fez por fita, educação à distância e tal. Agora, a tecnologia está aí de uma forma fantástica, e nós temos que utilizá-la para fazer uma boa educação. Eu duvido, viu, Brenda? Eu vou te falar que eu quase que tenho a certeza. O meu neto, ele não vai, hoje, como eu te falei, ele tem 5 anos. Quando ele chegar para a universidade, ele não vai ficar numa sala de 50 minutos ouvindo o professor. Ele não vai. Ele precisa de outros atrativos. Você lembra também, você também deve ter feito, e vários dos que estão aí nos assistindo, curso de datilografia. Eu fiz. Eu tenho curso de datilografia. A gente ia fazer um curso de datilografia. A Rita, ela passou por isso tudo, viu? Ela é mais jovem, mas ela tem experiência. Então, veja só, hoje, vocês já viram os meninos, como é que eles digitam? É uma coisa incrível, com o dedão, ali faz, escreve, que curso de datilografia, porque eles adquiriram essa competência de outra forma. E é claro que as escolas de datilografia que não perceberam isso, faliram, né? Como aconteceu com as locadoras, que achou que o negócio dela era alugar fita. O negócio dela não era alugar fita, o negócio dela, ela atendeu uma demanda que existia do cara querer ter o seu filme. Foi o que a Netflix fez. A Netflix, ela nasce entregando fita em casa. Depois ela percebe que não era isso, não era um negócio esse. Então, a educação tem que entender que o negócio não é pôr 40 pessoas, 50 pessoas na sala e falar. É passar conhecimento usando a tecnologia que existe. E isso não vai depender apenas dos gestores, mas também de todos os envolvidos na educação, para poder estarem prontos para essa tal revolução, né, professor? Aí vai até da cantineira até a diretora. O que é legal é que a pandemia... Eu não acredito nesse negócio que crise é bom. Na crise é crise. Não tem nada de bom na crise. Crise é crise e nós temos que enfrentar a crise, vamos enfrentar. Mas é muito melhor você estar fora da crise. Né? Não, crise é bom, que aí a gente está a crise. Não. Agora, quem é criativo, quem está buscando, na crise ele se sai melhor, mas ele sairia também se não tivesse crise, né? Agora, quem tem dificuldade para criar na crise, às vezes para. A pandemia está sendo uma aceleradora de soluções. Eu estou vendo professores que não utilizavam tecnologia e hoje estão utilizando tecnologia como ninguém. Então, isso é muito bom, acelerou. Eu conversava com um colega meu da Universidade do Arizona, a gente estava tentando fazer um trabalho lá de colocar, isso já há uns 2, 3 anos, mais educação híbrida, educação à distância, e tinha muita resistência. Hoje acabou, não tem mais jeito, né? Então, palavras que ninguém utilizava, assíncrona ou síncrona, eu vou falar, tal, vamos fazer uma live, isso não existia no nosso vocabulário, né, há pouco tempo. Então, acelerando soluções, Brad, eu acho que aí fica fácil, porque é uma questão cultural também, né? Então, não é como você falou, não é só do gestor, não. Tem um pinga-fogo aqui para você, não vou passar depois já para a área espírita. Então, a Cíntia está falando, e eu quero só lembrar vocês que estão mandando, que no meu programa, que eu não recebo todas as mensagens que vocês estão colocando no Facebook, tá? Parece que ele seleciona algumas e vem para mim. E aí dessas aqui, algumas eu coloco no ar.
Queria saber do professor sobre a carta aberta denunciando o apagão da educação recentemente assinada por professores, pesquisadores. Entre os signatários estão ex-ministro da Educação, Cristóvão Buarque, ex-presidente do Instituto Nacional do INEP. Entre outras questões, a carta critica a queda nos investimentos em educação, a falta de coordenação do governo federal durante a pandemia, a regulamentação da educação domiciliar, como aqui não aparece o restante para mim. Cíntia, eu confesso que não vi a carta, eu posso falar, realmente eu não vi, evidentemente deve ser posicionamento de alguns colegas, né, que avaliaram um certo setor da educação e deram a sua opinião. Eu realmente não tenho conhecimento, não vi a carta, né, para poder dar a minha opinião sobre ela. Eu acho que, claro, todos nós que somos educadores temos preocupações com a educação, vamos levantar o que nós achamos, mas eu realmente não vi, viu, Cíntia, essa carta. Professor, agora você acabou de falar aí como que os jovens, as crianças já estão no celular, digitando, e nós temos uma, não posso falar teoria, né? Não sei a palavra certa usar, mas uma visão espírita de reencarnações a partir, acho que de 1940 e poucos, ou 50 e poucos, não sei, das crianças índigo no Brasil, espíritos mais evoluídos que estariam chegando no Brasil para uma revolução, chegando no mundo, né? Para uma evolução. E você acha que essas aí já são essas crianças? Não, não acho não. Eu acho que aí tem essas... Não acho não. Eu acho que é natural da nossa vida. Se observar bem, nós evoluímos muito em relação aos nossos pais, nossa avó, e nós não éramos índios, né? Coisas que nós fizemos na nossa época que não se fazia antes, né? Você imagina, eu colocava papel colorido na televisão, quando a televisão chegou em Viçosa era preto e branco, a gente colocava, embaixo era verde, em cima era azul. A Brenda está rindo que ela já fez isso tudo, vocês estão vendo que a gente vai descobrindo a idade das pessoas, né? E muitos percebem, aí veio a televisão, né? Depois vem, né, percebe? Então, essa evolução aí é natural. É claro que nós podemos tratar da outra questão, da questão das nossas crenças, da espiritualidade, mas nesse aspecto aí não, é uma evolução natural. Você pega o carro, né? Você pega o quanto que nós avançamos, os meios de transporte, quanto tempo se fazia. Você lembra? Você não estava em Viçosa ainda, mas quando foi inaugurado o asfalto em Viçosa, para Ponte Nova, Belo Horizonte, né? Antes o pessoal viajava como? Era uma coisa incrível, né? Nós tínhamos pessoas que transportavam, né? Faziam transporte para Belo Horizonte, até buscando as coisas. Então, essa evolução tecnológica é natural na sociedade, tem avanços que não estão ligados, na minha visão, na minha concepção, que não tem fundamento de ligá-las à chegada de espíritos para fazer a transformação. A transformação é por evolução e é lenta, viu? Nós temos aqui nos melhorar internamente, ela é lenta, né? E a gente precisa, aí a gente pode falar sobre isso aí na hora que você quiser, a gente entra nesse assunto. Não, perfeito. Ela é lenta e individual, mas nós estamos num planeta, pressupõe-se que no mesmo nível de evolução, todos nós. Alguns mais, um pouco menos, mas no mesmo nível de evolução. Quando chega um sofrimento desse, igual você já falou aí da outra pandemia que nós tivemos, gripe espanhola, e agora chegou essa novamente. É um sofrimento coletivo, não mede o preto, o branco, o pobre, lá da África, aqui da América do Sul. Isso tem algum sentido, professor? Deixa eu te falar. Então, agora nós entramos numa coisa importante, que é a questão da crença, né? Da crença, olha só, eu sou espírita convicto, reencarnacionista convicto, para mim a reencarnação é algo igual amanhã vai nascer o sol, eu tenho certeza que não vai ficar escuro. Então, é uma convicção que eu criei, e confesso que criei mais baseado na ciência do que na religião. Eu conversei muito com o Dr. E. Stevenson, ele não tinha religião nenhuma, publicou livros maravilhosos, e eu tenho uma concepção nisso. Mas eu tenho colegas maravilhosos, tem várias pessoas que não têm essa concepção, né? Isso não nos torna melhores nem piores. Então, eu quero falar com muito respeito a todos, né, que são diferentes religiões. O que nós precisamos, gente? Se nós acreditamos... E outra coisa, eu conheço pessoas, né, sem religião alguma, ateus, que têm um compromisso moral, um compromisso social, um compromisso com a caridade fabuloso. Então, isso não é algo de religião, né? Mas o que a gente aprende no aprendizado? Já tivemos várias. Primeira coisa boa é a ciência.
Quando nós tivemos a peste negra, que foi o que lá em 1100, a peste negra, as pessoas achavam que eram os deuses que estavam bravos com a gente, e estavam mandando durante a noite, mandavam aquilo, né? Na gripe espanhola já foi menor, não teve tanto assim, mas se pensar, nós não podemos achar que nós estamos vivendo uma punição de Deus, porque não é, porque Deus não pune, Deus ama. Deus quer a nossa evolução. Qualquer que seja a nossa religião, se nós acreditamos em Deus, qualquer que seja ela, Deus é bom, Deus é amor, né? Então, qual pai que não? Agora, quando surge algo como o que surgiu, primeiro nós temos a ciência para nos auxiliar. Que coisa bela. A ciência entrou em 1 ano, conseguiu fazer uma vacina. Nós temos que fazer a gestão para que isso chegue em todos. Então, é nossa atividade. Se nós fizermos isso, vai melhorar. Porém, você tem razão numa coisa, é uma grande oportunidade de reflexão para todos nós. Para nós sermos melhores, para nós pensarmos os que sofrem mais, para nós deixarmos o nosso egoísmo, para nós pensarmos os nossos valores, para nós fazermos aquilo que o Frei Beto dizia, que ele gostava muito de passear no shopping, o passeio socrático dele para olhar na vitrine e ver tudo aquilo que ele não precisava, para nós vermos o nosso consumo. Percebe? Então, assim, é uma grande oportunidade, e eu espero que a gente não perca isso. Isso, sim, é uma oportunidade de evolução, né? E mostra, Brenda, como você bem falou, porque nós temos as verdades absolutas e aquelas verdades que são criadas, né? Por exemplo, a lei da gravidade, não importa se eu acreditar nela ou não, ela existe, né? Se um santo ou um pecador pularem do 10º andar do prédio, os dois vão estar sujeitos à lei da gravidade, né? Ela existe. Outras coisas nós criamos, a ideia do dinheiro, a ideia de sociedade, a ideia de país, a ideia de divisão, nós criamos, foram criadas por nós, né, em um momento da humanidade. Mas essa divisão, a dor de um argentino é a mesma dor nossa, a dor de alguém na África é a mesma dor nossa, quer dizer, não tem dor diferente num país rico, num país... Nós somos aqui, estamos unidos, né? E essa mostrou, como você disse, afeta todo mundo, não tem seleção de classe. É claro que, lamentavelmente, algumas classes podem ter melhor mecanismo de controle, porque a pessoa que tem que continuar fazendo o belíssimo trabalho importante da sociedade, o trabalho de carinho, ela está exposta, outro que tem que dirigir o ônibus, os trabalhadores da saúde, enfim. É claro que você pode ter uma outra sessão, mas todos estamos sujeitos a ela. Então, é a oportunidade de ver a nossa humanidade, o quanto nós estamos unidos, e procurarmos crescer como seres humanos. Né? Sim. Falar em trabalhadores aí da saúde, o Robert Vilar está falando assim: boa noite, professor. Primeiramente, deixo minha admiração e respeito pela sua pessoa. Sou enfermeiro atualmente na linha de frente. Na sua opinião, nós absorvemos energia dos nossos pacientes? Como não trazer isso para dentro de casa após os plantões? Robert, quem faz um trabalho belo como o seu, de outros, de doação, cara, só absorve coisa boa, pode ter certeza disso. O que vocês estão fazendo é o bem, colocando o trabalho de vocês à frente de tudo, sabe, para salvar vidas. Disso aí só vem o bem, sabe? Não, pode ficar tranquilo, tem os seus cuidados que você tem, claro, da higiene e tudo. Faça a sua prece na religião que você tiver, se você tiver ela, mas não tem, pode ficar seguro, né? Seguro, porque o trabalho de vocês traz todas as bênçãos, o que vocês estão fazendo, vocês estão salvando vidas, se desdobrando. Continue com esse trabalho e pode ter certeza. Agora, é claro, é muito bom, né, depender. Eu gosto muito de fazer meditação, minha prece, às 6 horas, quando posso, eu faço a reflexão da Ave Maria, enfim. Isso nos ajuda, né, para a gente refazer, né? Eu estava contando para a Brenda aqui um pouco antes que recebi de Viçosa agora a perda de grandes amigos e amigas, pessoas que, minha gente, meu Deus, e agora, né? Enfim, a gente precisa fazer a taça, mas pode ter certeza, e obrigado pelo seu trabalho, em seu nome, eu quero agradecer a todos os trabalhadores da saúde que estão fazendo esse trabalho belíssimo, porque se não fosse vocês, imagina o que nós estaríamos vivendo hoje. Professor, nessa conjunção de fatores, porque a pandemia traz a morte, traz um momento de parar, porque o mundo parou em determinado tempo mesmo, literalmente, a gente não poderia fazer quase nada, mas trouxe depressão, ansiedade, e aí eu lhe pergunto, o senhor falou um pouquinho aí atrás que não é nenhum castigo de Deus, que Deus não pune, Deus é amor.
Mas eu queria entender que amor é esse. Se nada, se nenhuma folha de uma árvore cai sem que ele não saiba, que amor é esse? Veja só, Brenda, é engraçado isso mesmo, né? Porque eu te confesso que eu não tenho pleno entendimento de Deus, não, tá? Tem hora que eu me pergunto, né? Mas tem momentos que, quando a minha explicação não dá para entender, eu aceito e vou caminhar, porque a convicção que eu tenho. Eu vou te contar um caso que ocorrido comigo, minha esposa estava presente em determinado momento, em Viçosa. Nós fomos visitar uma senhora, essa senhora, uma senhora digníssima, famosa, enfim, e ela perdeu um filho, esse filho se perdeu por consumo de drogas, e ele se suicidou, estava internado fora e voltou, e ela é evangélica, essa religião belíssima que nós conhecemos, né, que ajuda tanta gente, faz tanto bem no Brasil afora, e mundo afora, né? A gente sabe que tem lugares que é a presença dela que salva vidas, enfim. Mas aí a crença é a seguinte: se você suicidou, você vai para o inferno, né? É isso, a crença é essa. Então, é uma crença que a gente respeita. Mas eu só disse para ela uma frase, eu disse assim: olha, você, apesar de tudo que seu filho fez, que ele tinha feito algumas coisas, você o amava muito, não amava? Ela falou: amava muito, seu Luiz, amava, ainda amo, você perdoa, né? Bom, eu falei para ela: na minha visão, o amor de Deus é muito maior. Se a gente é falível, perdoa, imagina Deus, né? Imagina o que ele faz. Então é isso, sabe? Eu tenho a convicção que as coisas, claro que ele tem o domínio de tudo, mas ao mesmo tempo ele tem o livre-arbítrio, a evolução é nossa, ele nos criou. O que Jesus veio fazer? Ele veio dar um testemunho e nos mostrar como nós melhoramos, né? Eu não me tornei e nem me tornarei um Jesus por ter visto a história dele, nem por ter ido na cruz, né? Nós temos que olhar e falar: bom, eu acredito nisso aqui, nesse evangelho, eu preciso fazer a caridade, eu preciso ser melhor, eu preciso ser menos egoísta. Bom, então ele nos dá o caminho da evolução. Então, nesse momento que nós temos essas crises, o que nós precisamos fazer é isso, é essa reflexão. O que eu faço com essa mensagem que nos é dada? Ainda hoje eu brincava com a minha esposa que, olha, às vezes a gente faz uma prece, pede: Deus, me dá mais paciência. Aí, de repente, aparece um monte de casos que te leva a não ter paciência, né? Mas o que está acontecendo ali, da minha concepção? Ele está te dando a oportunidade de exercitar a paciência. Ué, você pede paciência, quer que ela venha como um remédio que você toma e fica paciente? Se você pede paciência, você fala: tá bom, vou te dar umas treinadas aqui, tá bom? Vou ver se você fica paciente nessa situação. Porque tem que ser assim, porque senão nós vamos achar que é mágica, né? Eu peço paciência, tomo uma pílula à noite e me acordo paciente durante o dia. É um treinamento. É um treinamento. Eu queria o remedinho, era mais simples. Pois é verdade, nós queríamos, mas não é assim. Não é. Professor, então você fala aí que em determinados momentos, quando o senhor não consegue elaborar algum pensamento a respeito, ou imaginar alguma resposta por que aquilo está acontecendo, o senhor se cala. A revolta com Deus faz parte da vida do ser humano? É bom ter, de vez em quando, uma revolta com Deus? Eu não sei se é bom ter revolta. Tem meus desentendimentos, assim, como muito respeitosos. Eu vou te contar um caso também acontecido em Viçosa. Tem uma pessoa aí, das pessoas mais maravilhosas que eu já convivi, chamava Dona Lica. Dona Lica cuidava de uma criança excepcional, e ela tinha um cuidado, o Rafaelzinho, era um negócio. Ela é uma senhora já idosa, na época, isso tem mais de 10 anos. Ela cuidava do Rafaelzinho, tinha que levar no hospital, porque tinha dificuldade, uma pessoa de poucos recursos. A gente visitava muito Dona Liga, e ela saía a pé para levá-lo lá no hospital, era uma coisa dolorosa. Ela não tinha recurso sequer com táxi, né? Quando a gente podia, a gente fazia. Mas, enfim. Aí teve um dia, Brenda, que ela, com toda essa dificuldade, ela me cai de um ônibus e quebra o braço. Aí eu falei para Deus: mas não é possível, pô. Por que não quebrou o braço meu ou de alguém, de Dona Lica, que tem que levar o menino lá e está cuidando dele aqui? Eu confesso que eu tive, mas depois logo eu parei, agradeci, eu sabia que aquilo tinha algum significado, agora eu não sei qual é o significado. E para mim é profundamente injusto, né, o que aconteceu. Mas, então, assim, essas desavenças razoáveis, respeitosas, eu confesso que de vez em quando eu tenho: meu Deus, por que aconteceu isso aqui?
sofrimento de criança, de velhos, é uma coisa que a gente tem dificuldade de compreender, mesmo tendo, porque uma coisa, eu repito, eu sou espírita, você pega a intelectualidade da doutrina espírita, é uma coisa, a vivência é outra completamente diferente, né? Saber a questão tal fala isso, a questão Y fala aquilo, isso, para mim, honestamente, é balela, né? Porque a gente precisa ver agora como é que eu vivencio essa fé, como é que eu me torno melhor, né? Como é que eu vou caminhar. Então, é isso, Breno. Eu confesso desavenças respeitosas. Eu estou colocando na tela alguns comentários. Quem te dá boa noite aqui, a nossa amiga, a Cida, aqui de Nova Viçosa, da comunidade cristã Teresa Dávila, a Cida Jeremias, mandando um beijo aí para o senhor. Grande abraço, Cida. Cida faz um trabalho belíssimo aí. Grande abraço. Professor, eu queria entender o seguinte. As decisões que a gente toma na vida, elas têm as consequências, né? Aí depois a gente vê se é negativo ou não. Mas eu queria que você me falasse uma coisa mais particular sua, e como que a sua religião, a doutrina espírita, interferiu na sua decisão quando o senhor deixou o cargo de reitor aqui da nossa universidade e foi assumir o seu cargo lá no governo federal. Porque o senhor já tinha tentado ser reitor, aí depois conseguiu, não é isso? E depois deixa, se não me engano, era no meio do mandato. Foi difícil tomar essa decisão e aonde que a doutrina espírita entrou, né, te auxiliando aí? Muito difícil, né? Extremamente difícil, porque, na realidade, não é tentar ser reitor para ser magnífico, né? Porque eu costumo brincar que a gente escuta tanto que é magnífico, que a gente passa a acreditar que é magnífico. Não é nada disso. A questão é a seguinte, eu tenho um projeto que eu acho que a universidade pode ser diferente. Então, tá bem, eu apresentei esse projeto uma vez, depois apresentei esse projeto a segunda vez, trabalhar pela educação. E trabalhei pela educação, com dedicação, o tempo todo. E em um determinado momento, foi realmente, poucas pessoas sabem o que aconteceu, e tem, claro, você pode ter interpretações diversas, isso é natural que tem. Eu recebi um telefonema do então ministro Fernando Haddad, foi no início de janeiro. Eu achei até, porque eu estava trazendo alguns recursos para a FV, eu até brinquei com o secretário da época, será que o Fernando vai querer que esse recurso não vá vir para a gente, tudo mais nisso? E aí ele me fez um convite, e ela, olha, eu quero ter um projeto de educação nacional, você está fazendo um projeto aí na UFV, e eu entendi, pensei muito, refleti bastante. Tem momentos na vida que você escolhe, tem outros que você é escolhido. Você falou das decisões, né? Tem momentos que realmente você escolhe, agora tem outros momentos que você é escolhido. E quando você é chamado e escolhido, você tem que refletir. Bom, agora o que eu faço? Né? Eu tinha convicção, primeiro, eu não me acho o cara. Né? Eu acho que quando você tem um projeto, esse projeto não é um projeto que deve ser personalizado em você. É um projeto que tem pessoas. Né? Então, nós tínhamos um projeto para o FV e eu acreditava que esse projeto tocava. E eu vi a oportunidade de fazer nacionalmente, aí eu tive as conversas da Liberdade, algumas coisas que eu pude fazer. E, claro, trabalhando também com o FV, porque eu era secretário de Educação Superior, eu cuidava de todas as instituições, como também no INEP. Mas as decisões são sempre difíceis, principalmente quando elas são, e eu te confesso, são inesperadas, né? Você não está buscando, né? Você está e a coisa acontece. E agora? Eu tenho que dar uma resposta. Fiz as minhas preces, mas não teve, pensar assim, chegou o espírito ABC, nada, você tem que resolver por si mesmo, você faz a prece e vem ali, agora você, né, não vai chegar, em alguns momentos, tá, mas para essas decisões, não, são decisões, claro, conversei com a família, conversei com amigos, fiz uma avaliação, e se você pensar bem, pessoalmente, aí você pensa, se você pensasse do lado somente das questões de garantias, eu tinha um mandato, você vem para cá, eu podia sair com 2 meses, né, eu não tinha segurança nenhuma aqui, e graças a Deus consegui fazer um trabalho de 6 anos, e sempre atento às questões de Viçosa, que eu jamais releguei. Então, são decisões que a vida nos traz, e na hora que ela chega, você tem que dizer, bom, e aí? Como é que você faz? O Itamar Brandão está mandando um abraço para você. Professor, você sabe que sou seu fã. Grande abraço, Itamar. Obrigado, Itamar, grande abraço. E o senhor foi, uma época, cogitado também para ser candidato a prefeito em Viçosa. Não sei se ficou só nos bastidores, ou foi fofoca de calçadão, e aí
você falou não, ou na mentira não teve foi cogitado isso? Brenda, eu tive convite, sim, eu tive convite para candidatar à Prefeitura de Viçosa, eu tive um convite muito forte para que eu fosse candidato a deputado, e até, olha, você vai trabalhar pela causa da educação. Depois eu tive um outro convite, agora mais recente, que era para ser suplente de Senado de uma pessoa que tinha outras aspirações, mas eu confesso, Brenda, que eu tenho muito respeito, mas é isso, aí eu tenho a convicção que não faz parte dos meus planos, entendeu? Eu tinha a convicção, tem pessoas muito mais preparadas, muito mais motivadas, muito mais adequadas. Se fizesse parte do meu plano, eu não teria problema nenhum de ir, perder, ou ganhar, disputar e tal. Mas realmente, aí eu não tenho, e aí eu procuro, tá? Não me mover pela vaidade ou não me mover pelo desejo do cargo. Na educação eu tenho uma causa. Na educação eu gosto, eu acredito, eu acho que eu posso fazer. Então, tá bem. No caso da reitoria, eu acho que eu posso. Eu acho que eu dei uma contribuição, deixamos um projeto, fizemos muita coisa no tempo que aí fiquei, deixamos muita coisa que foram feitas, e depois vim para cá na educação, e ainda até hoje trabalho na educação. Os cargos políticos, assim, eu tenho muito respeito, muita admiração, mas tem pessoas que gostam mais, que querem ter essa motivação, né? Então, essa foi a razão. Aí eu tinha muita convicção do que eu estava decidindo, sabe? Vou aproveitar que nós já estamos caminhando para o finalzinho do nosso bate-papo com o professor Luiz Cláudio, para colocar aqui o que eu tenho feito em todas as lives, o telefone de telesaúde, para você ligar e saber informações precisas lá do órgão da prefeitura, o 3612-8000 e o 3891-0224. Tá, gente? Às vezes você procurar na internet uma informação, às vezes cai uma fake news, você não está entendendo, vai direto lá na prefeitura. Professor, o senhor que é professor, e nada acontece por um acaso, mas o senhor é professor, a doutrina espírita, já tem até o nome de doutrina, é muito didática. Sabe que para o próximo passo você tem que cumprir aquela etapa, para a próxima prova você tem que passar nessa prova. Essa relação na sua vida de educador e espírita se juntam, se complementam? Bastante, Brenda. Você sabe que o Kardec era educador, ele trabalhou com Pestalozzi, ele era um professor. Então, quando você vê, por exemplo, o livro dos Espíritos, as perguntas, porque a gente sabe que todo debate, qualquer debate, veja o nosso debate aqui, todo debate nasceu das suas perguntas. É assim que acontece. É a pergunta que coordena o debate, né? Então, Kardec, quando você observa as perguntas ali, é a pergunta de um educador. Ele era um cético, né, nessa questão religiosa, ele não acreditava nos fenômenos, né, ele vai como um cientista, isso dá muita credibilidade, é diferente. Quando você acredita, é mais fácil, né? Ele não. Então, o fato dele ser um educador, ele foi fazendo todas essas buscas dele, você vê as perguntas são maravilhosas, às vezes as perguntas são melhores do que a resposta, né? E é isso, ela é muito didática mesmo, te orienta. Então, ajudou muito, claro, porque como também a educação é sempre um processo, né, a gente procura fazer um processo, não tem atropelos, a nossa evolução também é assim, né, a gente não dá saltos, né, nós não vamos dar saltos quânticos e nós não vamos chegar a ser um Francisco de Assis nessa caminhada, né, você tem que fazer uma série de jornadas, para isso ajuda bastante e te dá métodos, né. Eu acho que a grande vantagem, ela tira, por exemplo, alguns medos, né, que a gente tem, alguns receios, ela nos informa sobre certas coisas, nos esclarece sobre certas coisas, né. Eu admiro muito mesmo, e eu tenho, como eu falei, vários amigos, né, que acreditam em Deus e não acreditam na reencarnação. Eu sempre tive muita dificuldade, porque, veja só, por dia nascem 200 mil pessoas no mundo, 200 mil pessoas no mundo. Por que uma nasce em um local onde ela vai ser explorada pelos seus pais, vai ter dificuldade, não tem condições nenhuma, e outra nasce em um ambiente completamente favorável a ela? Quando nós partimos da premissa que o espírito é criado naquele momento, isso se torna um mistério, né? A gente não tem resposta para isso, né? Santo Agostinho costumava falar, não, ela pecou no ventre. Santo Agostinho dizia isso. Por que uma criança nasce profundamente saudável no início, né? Ele falava, por que uma criança nasce saudável e outra nasce com um corpo atlético, né? A gente começa a ter uma série de perguntas. A doutrina espírita, para mim, ajudou muito nisso.
Eu sei que várias pessoas não precisam da doutrina espírita e têm respostas de forma diferente, que são muito mais esclarecidas e evoluídas do que eu sou. Mas, no meu caso, ela ajudou bastante a entender alguns processos, sabia amenizar certos medos e receios e dar condições de caminharmos. Sim. E para encerrar, nós tivemos uma evolução. Eu não sei porque parece que fala que o Brasil é a pátria do espiritismo, acho que é o maior país espírita do mundo, kardecista. Os filmes com maior sucesso, os livros, vendagens astronômicas. Por quê, professor? Tem um livro que fala, e nós tivemos, né? Tem um livro que fala Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E tem, você veja, no Brasil nós tivemos o privilégio daquele que é independente da religião, Chico Xavier. Né? Uma pessoa, então, a pessoa, para mim, mais fantástica que eu tive a oportunidade de conviver, de estar próximo. É uma coisa fantástica. O Brasil tem essas características. Eu acho que o nosso povo, em geral, ele é extremamente bondoso, ele é afetuoso, ele é um povo sofrido, ele é caridoso. O Brasil é curioso, Brenda, e você conhece isso bem. Você pega pessoas, às vezes, que ela só tem o alimento ali, mas ela divide. Você pega as comunidades carentes, muita dedicação que nós fazemos no Brasil com os grupos de alcoólicos anônimos, com auxílio às pessoas, São Vicente de Paulo, essas coisas maravilhosas, né, que a gente faz aí, o trabalho. Então, o Brasil, nós temos essa característica que nos torna esse povo, assim, muito, ao mesmo tempo também, pelo emocional, às vezes, muito litigioso, né, muito apegado às suas coisas. Mas eu acho que realmente o Brasil, eu conversava com um amigo de outro país, ele me dizia assim, Luiz, eu estou torcendo para acabar logo a pandemia, para nós voltarmos à nossa distância normal, que é de 5 metros. O que ele diz isso? Que o país dele é tão frio que as pessoas não têm contato. No Brasil, nós adoramos abraçar, beijar, estar próximo, né? Isso faz parte da gente. E eu acho que aí nós temos essa grande responsabilidade mesmo de desenvolver a nossa religiosidade, as suas diversas formas, mas transformá-la naquilo que, para mim, é a coisa mais importante. E se pegar o que Jesus falou, independente da religião, não há como interpretar diferente. Fora da caridade não tem salvação. A dor do outro me importa e eu vou procurar fazer o bem ao outro, né? E as nossas dores, elas têm que ter sentido para amenizar a dor do outro. Então, eu acho que essa é a característica do nosso povo e eu espero que a gente avance muito, vencendo as nossas dificuldades, que nós temos também os nossos karmas, né, as nossas dificuldades aí. Empatia, essa palavra tão usada agora. Professor, quero te agradecer muito. Seu reloginho aí tá igual o meu, eu vi ele bater aí, seu cuco, antigo, deve ser. Muito obrigada. É meu pai. É o pai. Muito obrigada por esses momentos. As pessoas estão falando aqui como foi importante ouvir, e a gente precisa mesmo, professor, neste momento, ouvir outras opiniões, outras visões de mundo. E o que mais a gente gosta também de ouvir é o respeito pelas outras religiões, pelas outras crenças, pelas outras opiniões, pelas questões políticas diferentes. Isso é muito bom vindo de uma pessoa que é uma referência para a gente. Eu sei que quando a gente fala com uma pessoa referência, ela fica com muita responsabilidade, mas leva isso aí para você, porque a gente precisa dessas boas referências neste momento, que é uma evolução e eu espero que seja para o bem. Muito obrigado, professor. Obrigado a você, é um prazer grande falar com você. Você sabe o quanto que eu admiro as suas lutas, o que você faz, o que você fez, quanto você é comigo. E, na verdade, o que eu tenho são amigos generosos igual você, viu? Que a gente sabe das nossas lutas, né? Da nossa luta. Eu espero muito, tem causas que eu acredito muito, e com todos os erros e equívocos que tenho, eu vou continuar lutando, acreditando e falando nelas. Obrigado, gente. Bom estar com vocês. Espero em breve estar aí pessoalmente em Viçosa, abraçando e revendo tantos amigos.